Olá, seja bem-vindo à casa da aposta de números aleatórios. Hoje vamos aprender, vamos ter a nossa primeira aula de como efetuar uma aposta, nesta casa. Lembrando que teremos aulas diferentes, não vai dar para poder colocar toda a aula completa, mas teremos aulas diferentes. Deixa o seu comentário se você estiver interessado em aprender mais sobre como efetuar a aposta na casa da aposta de números aleatórios. Antônio Gomes é meu nome, eu sou o primeiro CEO e também sou fundador desta empresa que hoje é a nossa maior casa de aposta de números aleatórios do mundo. Então vamos logo na nossa tela, fica ligado, vamos aprender como efetuar esta aposta. Vamos. Ok, para podermos aplicar, ou seja, para podermos fazer a nossa aposta, precisamos compreender primeiro duas coisas, ou três coisas principais. É que, deixa eu fazer o zoom para poder puxar, essa aqui é a nossa tabela, é para simplificar, ou seja, ia mostrar um bocado como funciona. Essa é uma tabela recente, essa aqui é uma tabela recente. Então temos a simples e temos a múltipla. Deixa aqui vos mostrar. A simples é essa aqui, é esta. A múltipla é esta aqui. E temos aqui a do meio, que é esta aqui. Esta aqui é jogada, ou seja, jogada por grupo. Ou seja, jogada por grupo. Mas o primeiro que vamos precisar é fazermos o nosso jogo. Para podermos entender, primeiro vamos fazer o nosso jogo na simples. A simples é esta aqui que tem a sinalização, certo? E lembrando que antes de tudo, para poder começar, ou seja, para mostrar, para fazer entender que a simples é somente a partir deste lado aqui. Esta aqui é a simples, esta aqui. A fase, tem a fase, ou seja, aqui na fase, onde estamos a ver aqui a fase, digamos, a fase é o que representa o valor, o tipo de valor. O tipo de valor temos aqui o nosso valor, uma ideia, para nós vermos, temos uma ideia, deixa só aqui, para fazer entender melhor, fazendo aqui uma ideia, temos aqui uma ideia do valor, o valor é este aqui, que é o 50 kwanzas de aposta, 50 kwanzas que representa a primeira fase, a segunda fase é 100 kwanzas, a terceira fase sempre assim sucessivamente, certo? E para podermos fazer a nossa aposta, precisamos primeiro efetuar a nossa ID, ou seja, o código que vai nos representar como escrito. Este aqui, o código é este. Aqui que é o 100 e 10. E como vamos buscar o 100 e o 10? Vamos direto no nosso aplicativo. Nosso aplicativo é este aqui. Já estou dentro do aplicativo. Precisamos gerar o nosso código. Lembrando que o código é particular, é diferente. Não é idêntico com dos outros. Esse aqui é o nosso aplicativo. Para a gente gerar nossa ID, vamos clicar aqui na máxima. Na quantidade vamos colocar 10. Aqui na máxima vamos colocar 100. E lembrando que para cada fase tem seu código diferente. Então aqui na fase 1, o nosso código é esse, a quantidade é o 10, o máximo é o 100. Então vamos gerar o nosso código, vamos clicar nesse ícone aqui, que é o logotipo, onde está azul, vamos clicar. Já temos aqui o nosso código gerado, que é o 67 2 23 51 61 87 94 29 71 57. E como podemos observar, para podermos ver o nosso código gerado, podemos clicar nessas três barrinhas aqui, clicamos, já temos aqui o nosso código gerado. E para isso só precisamos, para dar continuidade, para dar o segundo passo, precisamos fazermos uma captura. Nesse caso fazemos uma captura, vou aqui mostrar como funciona.
efetuar uma captura e enviar este código por e-mail, no e-mail de que? Da empresa, ou seja, enviar esta imagem no e-mail da empresa. Depois eu vou mostrar como vamos efetuar como vamos fazer esse envio dessa imagem. Depois de ter feito gerado o código, depois de gerar o código, fazer a captura, pode sair somente, não apaga. Lembrando que logo gerar o código, esse código não pode apagar, precisa permanecer, porque se apagares o código e enviares a imagem, ou enviares a imagem, depois apagares o código, quando ganhares, vai ser a empresa vai cobrar este código aqui e não será possível mais gerar outro código idêntico. Sempre que nós clicarmos, sempre vai gerar um código diferente. Então, para nós sairmos, vamos clicar aqui nesse ícone aqui que está aqui nesse cantinho. Clicamos lá, já temos nosso código gerado. Vamos voltar lá no nosso aplicativo, lá na nossa tabela. Já temos aqui a tabela. Como é que a gente vai efetuar a nossa jogada? Então, lembrando que temos aqui os códigos. Os códigos são esse aqui. Ou seja, deixa só aqui para eu fazer entender. Códigos são esses aqui, certo? Esses são os códigos. Tudo isso que está aqui nessa baixa, tudo isso aqui. Tudo isso aqui é os códigos. Esses são os códigos que nós precisamos colocar. Vamos escolher um dos códigos aqui para podermos colocar. Vamos escolher aqui um dos códigos para podermos colocar lá na nosso aplicativo. Vamos só aqui apagar isso aqui. E como suponhamos que a gente escolheu este aqui, o 7 e 7, certo? Escolheu aqui o 7 que é o número 1. O número 1. Então vamos lá no nosso aplicativo. Desculpa, calma aí. Vamos no nosso aplicativo, entramos no nosso aplicativo e colocamos aqui o 7. Lembrando que depois de nós gerarmos nosso código que está aqui, o código vai permanecer sempre aqui. Depois de nós gerarmos nosso código, não podemos apagar, não podemos clicar nesse ícone aqui de apagar, não. Porque se apagarmos o código, depois de nós termos enviado, porque antes mesmo de podermos jogar, primeiro precisamos enviar o código. E esse código vamos enviar esse código só depois de nós vamos enviar esse código junto com a ficha da inscrição, ficha de inscrição. E ficha de inscrição, vamos clicar aqui nesse ícone. E ficha de inscrição, depois eu vou mostrar para vocês. A ficha de inscrição está aqui. Deixa eu mostrar para vocês já, muito rápido. A ficha de inscrição, essa aqui é a demonstração da fatura. Essa aqui é a ficha de inscrição. A nossa ficha de inscrição está aqui, já gerado. Temos aqui uma mínima ideia como é a nossa ficha de inscrição. Temos aqui a nossa ficha de inscrição com os códigos gerados. Nesse caso, depois de nós gerarmos nossos códigos, de nós termos feito tudo isso aqui, vamos enviar essa ficha. Quem vai criar essa ficha, não se preocupa, você que vai postar, não precisa se preocupar. Quem vai criar essa ficha aqui, essa fatura, a fatura quem cria é o agente da casa. O agente mais próximo de ti, você pode ter essa pessoa, esse agente, e ele vai gerar essa fatura junto com seu código. Primeiro código gerado dentro do aplicativo, ou seja, vai enviar a foto tirada com esse código aqui, vai enviar o código, a foto e a fatura. Vai enviar os dois. Primeiro vai enviar esses dois aqui no
no e-mail da empresa. Vai enviar no e-mail da empresa. Depois de enviar no e-mail da empresa, é que podemos seguir com o passo seguinte, que é efetuar a nossa aposta. Efetuar a nossa aposta só desta forma, porque se efetuar a aposta sem enviar primeiro a foto do código do aplicativo que você gerou e a fatura, nós não teremos como saber se ganhar, se o seu jogador ganhou, se o cliente ganhou ou não. E por outra, quando enviares a foto do código tirado no aplicativo e a fatura, lá será informado como efetuar o pagamento. Depois de enviar as imagens, depois é que deve efetuar o pagamento. E o pagamento, toda a informação estará mesmo lá, mesmo na mensagem que vai receber, depois de ter enviado as imagens. E agora, estamos aqui, suponhamos que já fizemos o nosso pagamento, já enviamos as imagens por e-mail, como vemos aqui, para poder fazer a inscrição. Como vemos aqui, para poder fazer a inscrição, estamos aqui, vimos para poder fazer a inscrição, está aqui, fazer a inscrição no e-mail da empresa. Precisamos fazer a inscrição no e-mail da empresa, ou seja, enviando as imagens, a imagem da fatura e a imagem gerada no aplicativo. Precisamos enviar essas duas imagens enviar essa imagem no e-mail da empresa. Depois de enviarmos a imagem, será-nos informado como devemos efetuar o pagamento. Lembrando que o pagamento não é feito à mão, o pagamento é feito pelo PayPay ou pela Unitel Money ou pela AfriMoney, para quem é residente cá em Angola. Bom, vamos lá. Suponhamos que já efetuamos, já fizemos esses passos, já enviamos as imagens, já efetuamos o pagamento. Lembrando que o pagamento é feito de acordo com a escolha do cliente, ou seja, se o cliente escolher esta tabela que representa a fase 1 que vimos aqui, a fase 1 é os 50 kwanzas, ou seja, é o valor de 50 kwanzas da aposta. O cliente, depois de ter feito o pagamento lá, porque para fazer o pagamento lá precisa fazer a escolha. Temos aqui, estamos aqui a representar somente uma tabela. Tem várias tabelas, tem tabela 2, que é a fase 2, que representa 100 kwanzas, que é a aposta de 100 kwanzas. Tem a tabela 3, que é a aposta de... Assim sucessivamente, tem várias tabelas. Suponhamos que temos aqui a efetuar o pagamento de 50 kwanzas, lá temos também que fazer pagamento de 50 kwanzas. Todo o espaço nos será gerado lá, todo o espaço de efetuar o pagamento será nos informado lá no e-mail. Suponhamos que já escolhemos aqui o nosso código, suponhamos que escolhemos este aqui, 77. Suponhamos que escolhemos 77. O 77, certo? Escolhemos aqui 77. Então temos que colocar aqui, vamos voltar aqui, temos que colocar aqui 7, na quantidade colocamos 7 e também no máximo colocamos 7. Colocamos que 7. Colocamos 7 e aí vamos gerar o nosso código. Temos aqui o código gerado. E um ponto muito importante que precisamos entender, que a gente precisa entender, é que quando nós geramos o código, antes mesmo de gerarmos o código, já temos noção mais ou menos como será a posição do número 7. Ou seja, quando nós efetuamos nosso pagamento lá na tabela, aqui podemos observar aqui na demonstração da fatura, quando nós criamos a nossa fatura, conforme funcionam os jogos de apostas, você precisa escolher o resultado. Qual será o resultado? Ou seja, lá no 77, ou seja, melhor eu fazer assim, vou aqui, deixa eu só entrar aqui.
puxar aqui para podermos entender. Certo? Quando nós escolhemos aqui um desses códigos que estão aqui, quando nós escolhemos um desses códigos aqui, esses códigos aqui, nós precisamos entender algo. Pois suponhamos que escolhemos o 77. E ao escolher 77, nós precisamos ter noção mais ou menos, ou seja, precisamos criar mais ou menos uma ideia em que posição esse 77 vai aparecer, ou seja, aqui isso. Por exemplo, temos primeira posição, o 3 está na primeira posição, o 4 está na segunda posição, o 5 está na quinta posição, e está na terceira posição, o 6 está na quarta posição, assim sucessivamente. Então, quer dizer que o 7 está no quê? Vamos ver aqui. Primeira posição está o 7, está o 3, segunda posição está o 4, terceira posição está o 5, quarta posição está o 6º, está o 6, a quinta posição está o 7, ou seja, ao fazermos nossos códigos aqui na fatura, ao colocarmos nossos códigos na fatura dos resultados, já temos aqui a noção, já temos aqui a noção qual é a posição que será o nosso código, ou seja, o nosso código. Temos aqui a posição que será o nosso código. Aqui até não criamos aqui o bem, vamos aqui voltar. Deixa aqui buscar para poder vos mostrar melhor como vai ser. Lá não está bem explícito. Temos aqui, suponhamos, vamos aqui, vou dar aqui um exemplo aqui, acho que certo. Vamos aqui criar nosso código, ou seja, aqui vamos colocar o asterisco e suponhamos lá, nós metemos, ou seja, vou explicar. Este 1 que está aqui primeiro, depois asterisco 1, este 1 representa primeira linha. E este 100 e 10 representa o código que nós criamos, o código que nós colocamos lá no aplicativo, que é o 100 e 10. Esse 77 é a nossa escolha de uma das respostas que nós escolhemos, o código que nós escolhemos para poder efetuar. Podemos apostar. E esse 50 representa o valor que nós apostamos. Depois colocamos aqui o asterisco, suponhamos lá o 7 está na quinta posição, aqui colocamos o 5. Depois colocamos asterisco, depois colocamos aí, criamos assim, depois guardamos. Será dessa forma que a empresa, o agente da empresa, da casa vai poder criar, ou você mesmo vai poder criar o seu código do resultado do jogo. Temos aqui, por exemplo, na primeira linha, vamos aqui, o 100, o 10, que é a primeira linha, o 100 e 10 que é o código que nós criamos lá no aplicativo, o 77 é o código que nós colocamos no aplicativo para podermos gerar nosso jogo que nós queremos apostar, o 50 que é o valor, e esse 5 é o resultado, ou seja, é a posição que nós achamos que vai estar o 7. E assim que nós criamos, aqui debaixo são os outros, suponhamos os outros jogos que nós também apostamos outros códigos, mas estamos aqui a dar mais uma ideia, mais ou menos, como será a primeira. Depois de nós termos gerado o nosso código, criamos e mandamos, conforme disse no início, mandamos isso aqui só retificar nisso. Mandamos a imagem da fatura e mandamos a imagem do primeiro código gerado no aplicativo. Precisamos mandar por e-mail e efetuamos o pagamento. Depois é que vamos seguir esse passo. Então, logo nós temos feito aquilo no início, a casa já tem noção mais ou menos
qual será o resultado do teu qual será o teu resultado quando escolheres este código aqui, que é o 77, esse código aqui 77. Quando escolher o 77, a empresa tem noção mais ou menos, caso acertares aqui na tabela, quando acertares, logo gerares o código, se o 7 está nessa posição aqui, que é vamos aqui contar, 1, 2, 3, 4, 5, que é a quinta posição onde está o 7, automaticamente você ganha. Mas lembrando que pode acalhar, pode acertar como pode não acertar. Isso aqui é um código que ele gera sozinho, então ninguém tem noção mais ou menos qual será o resultado. É uma ideia, ou digamos assim, é um código de sorte. Suponhamos que vamos aqui dar um exemplo, gerar novamente, mas lembrando que não pode gerar 2 vezes o mesmo código, tem que gerar outro código. Então aqui dá exemplo, para nós vermos a posição do 7 estará em que lugar. Suponhamos, geramos novamente. Vamos ver que o 7 fugiu. O 7 foi para a penúltima posição. E se nós analisarmos a penúltima posição, que é o 6º. Ou seja, então nesse caso, se for para podemos colocar aqui, ao criar nosso código de resultado, automaticamente aqui tem que estar colocado o 6º. Se nós queríamos realmente, se nós colocássemos aqui 6º, se nós colocássemos aqui 6, automaticamente se nós colocássemos aqui 6, automaticamente iríamos acertar aqui. Iríamos acertar aqui porque aqui ele está em 6º lugar. O 7 está em 6º lugar. Só assim. E como é que podemos calcular o ganho desse código aqui? Para podermos saber o ganho desse código aqui, só precisamos analisar aqui. Ou seja, vou aqui simplificar. Está aqui. Está aqui. Ou seja, vamos calcular o valor de 50 kwanza com esse ponto aqui. Está aqui o ponto do 7. Está daqui 50 pontos. E como é que vamos fazer? Vamos lá no nosso calculador. Vamos aqui procurar o calculador. Vamos lá, calculador. Temos aqui o calculador. Vamos fazer como? Colocamos 50, que é o valor lá que nós apostamos. 50 vezes. Quantos pontos que nós temos aqui? Temos 50 pontos. Está aqui. Por favor, precisamos ficar atentos. Temos aqui 50 pontos. 50 pontos. Então, nesse caso, colocamos aqui 50 kwanza, que é o valor da nossa aposta, vezes 50 pontos. Que temos aqui o valor do nosso ganho. Caso nós acertarmos, o nosso ganho é 2.500 kwanza, que vamos acabar por ganhar 2.500 kwanza. Só assim, é desta forma que nós podemos aqui fazer a nossa aposta. Lembrando que ao efetuarmos nossa escolha dos códigos aqui, esses códigos aqui, lembrando que podemos escolher aleatoriamente, ou podemos escolher S, ou S, dependendo da nossa escolha. Ou seja, ao efetuarmos nosso pagamento dos 50 kwanza, suponhamos na primeira fase, não precisamente que devemos escolher somente um código, ou seja, podemos escolher vários ou até todos os códigos que estão aqui, todos os códigos que estão aqui. Todos esses códigos, podemos escolher todos esses códigos. Depende. Agora, como é que a gente ganha? A gente ganha pelos códigos que acertamos. Ou se acertamos esse, automaticamente ganhamos somente nesse. Se acertamos nesse, acertamos sempre acessivamente. Ou seja, a gente ganha por cada código que nós acertamos. Se acertamos esse, se porventura acertamos que esse código 1212, a posição do 12 estará por exemplo, no 2, ou na segunda posição, na terceira posição, suponhamos onde colocamos
Ou seja, em cada código nós precisamos acertar qual posição estará. Podemos fazer posições diferentes. Isso depende da nossa escolha, conforme nós queremos acertar. Se caso nós acertarmos, os códigos que nós acertar é que a gente ganha. Nós até podemos achar que é pouco o valor, mas não. Suponhamos, se nós pegarmos aqui, este aqui, que de 22, vamos colocar lá 22, não é? 22 que está aqui, ele está a pagar quantos pontos? Está a pagar quantos pontos? Está a pagar aqui 400 pontos, não é? 400 pontos. Agora vamos lá meter assim, dessa forma. Vamos meter aqui 50, não é? 50, não é 50 vezes 400 pontos. Automaticamente temos, se a gente acertar esse código, que é o 22 de 22, e para fazermos o código de 22, é como disse, voltamos aqui, vemos aqui, colocamos o máximo, colocamos 22, aqui colocamos 22 também, e vamos gerar nosso código. Automaticamente nós precisamos saber e colocar na nossa ficha de fatura que nós enviamos. Suponhamos que escolhemos o número 22, o código 22. Temos que saber mais ou menos a posição do código 22 estará em que posição. Por exemplo, aqui podemos analisar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quer dizer que o número 22 estará no quê? Na sexta posição. E se a gente for para fazer na fatura, automaticamente aqui na fatura temos que colocar aqui. Suponhamos que essa é a tabela esse aqui é o código que nós estamos a criar para aquela fatura aí. Então precisamos para aquele código aí. Quer dizer que aqui precisamos meter sexto, né? É sexto, né? Sexto lugar. É sexta posição. Automaticamente, se nós acertarmos, ganhamos quanto? 20 mil kwanza. Só assim, desta forma que nós precisamos apostar. Assim funciona também. Assim sucessivamente funciona com esses outros códigos. Estão aqui, esses outros códigos funcionam da mesma forma. Só desta forma. Lembrando que ao efetuar nossa aposta lá na fatura, nós precisamos colocar primeiro precisamos colocar o número. Colocamos primeiro colocamos primeiro o número, depois colocamos o quê? Vamos lá observar para nós observarmos. Calma. Vamos aqui observar. Colocamos primeiro o número, depois colocamos o código. Colocamos aqui, ou seja, colocamos o número, depois colocamos o código. O código é esse aqui. Esse aqui é o código. Esse aqui é o código. É o código esse. É o código. Temos aqui o código. O código é esse aqui. Este aqui é o nosso código. O código esse aqui é 110. O código colocamos onde? O código colocamos onde? Colocamos aqui, na quantidade máxima. Depois de nós colocarmos o código, depois colocamos o que? Estamos aqui a ensinar como vamos colocar na fatura. Primeiro colocamos número, depois colocamos o código, que está aqui, esse código aqui. Depois colocamos o que? Vamos lá observar. Depois colocamos o código do jogo que nós queremos apostar. Que é, por exemplo, suponhamos que é o 7. Ou seja, colocamos primeiro asterístico, o número,
escolhemos o número, depois colocamos asterisco, colocamos esse aqui, que é o número de, nós precisamos colocar este aqui, asterisco 100, asterisco 10, depois colocamos asterisco 7, depois colocamos asterisco 7, se porventura escolhemos esse aqui, depois, vamos lá ver, colocamos o que? Depois colocamos o valor da aposta. O valor da aposta aqui qual? Supomos que estamos na primeira fase. O valor da primeira fase é o quê? O valor da primeira fase é quanto? É 50 kwanzas. 50 kwanzas está aqui. 50 kwanzas. Está aqui 50 kwanzas. É que nós colocamos lá. Colocamos asterisco 1, asterisco 100, asterisco 10, que é isso aqui. Depois colocamos asterisco 7. Depois colocamos asterisco 7. Depois colocamos asterisco o valor da aposta. Depois colocamos asterisco. Aí colocamos, depois de colocarmos asterisco, aí colocamos já a posição que estará o 7. Suponhamos que escolhemos o 7. A posição que estará aqui, o 77. Qual é a posição? Suponhamos, escolhemos que a posição 77 estará. Não podemos colocar, por exemplo, o código 77 dizer que a posição estará em 22, em 22. Não, porque o 7 só tem 7 números. 77 lá só aparece 7 números. Supomos aqui, podemos observar, por exemplo, aqui 7. Se nós colocarmos aqui 7, colocamos aqui 7, 7. Também só vai aparecer 7 números. Também só vai aparecer 7 números. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, nós precisamos saber nesses 7 números. O número 7 estará em que posição? Por exemplo, aqui apareceu em terceira posição. Em terceira posição. Desta forma. E vimos que aqui os pontos são diferentes. Quer dizer que cada código, os pontos são diferentes. Os pontos são diferentes. Não pode colocar outro e pensar que o outro ponto é que vai receber. Então tem que colocar desta forma. Escolhe e pode apostar. Depois de nós colocarmos a posição que ele estará, supomos aqui, conforme está aqui no nosso amostra aqui no nosso que podemos aqui observar aqui, conforme está aqui nessa demonstração aqui do número 1, estamos aqui a fazer a demonstração nesse número 1. Depois de nós colocarmos aqui a posição que ele estará, por exemplo, aqui colocamos a sexta posição, depois aqui colocamos cardinal e já fizemos o nosso resultado deste jogo, que é o qual jogo? Que é este aqui. Suponhamos, damos aqui exemplo, suponhamos, já fizemos o resultado deste aqui. Fizemos o resultado que estará aqui em sexta posição. O 7 vai estar estará em sexta posição. E assim podemos fazer novamente com esses outros, ou podemos, não precisamente fazer aleatoriamente, não. Pode fazer, pode saltar ou meter todos, dependendo da tua escolha. E como será o ganho? O ganho será em cada código que acertar, em cada código. E o valor, já expliquei aqui há pouco tempo, que como é que se calcula o valor. Suponhamos, metemos aqui o valor da aposta, que é o 50, não é? Que o valor da aposta é o 50. Suponhamos que colocamos esse aqui. Então, suponhamos 50, vamos aqui calcular com esta aqui, que é o 26 pontos que ele está pagando, não é? 26 pontos. Está a pagar? Não, está a pagar 25 pontos. Vamos colocar lá. Vamos colocar por suponhamos, vamos colocar. Não, aqui não, vamos colocar, vamos dar exemplo lá, vamos aqui calcular nosso valor. Suponhamos 50, que é o valor da aposta, que calculamos por 25 pontos, são 1.250 kwanza, que é o nosso valor que a gente vai ganhar caso acertarmos aquele aí, esse aqui. Caso acertamos esse aqui, caso acertamos este aqui que está por baixo,
este aqui, este aqui, este aqui, certo? Só desta forma, quando nós seguimos esse espaço, automaticamente já fizemos. Por isso que, primeiro, que eu disse, depois de nós fazermos o nosso código geral, já criamos nosso código para a tabela, já criamos nosso código aqui. Por exemplo, já criamos, né? Criamos esse aqui. Podemos criar mais esses outros que estão aqui. Esses aqui são diferentes. Lembrando que para cada código, aqui suponhamos que escolhemos este código aqui. Suponhamos que escolhemos esse código aqui. Não podemos repetir ele lá no aplicativo. Não podemos repetir este código aqui dentro do aplicativo. Não podemos repetir este código aqui dentro do aplicativo. Se colocamos 77, não podemos repetir o 77. A não for que é diferente, suponhamos. Temos aqui o 77. Suponhamos, temos aqui o 77. Também temos aqui o 77. Temos o 77. Temos aqui o 77. Só que parece números iguais, mas nós analisamos os pontos são diferentes. Analisamos aqui, tem data 25, 50, aqui está da 25, aqui está da 20. São diferentes. E não é porque que nós demos pontos só por dar ponto, não. Para nós analisarmos, vamos ver que os códigos têm uns mais fáceis, mais difíceis. Quanto mais número, mais difícil torna. Por exemplo, aqui está da o 77.77 de número. Aqui está da 77 número. Aqui está da 77 número. Aqui está da 77 número. Uma forma para mim de poder ajudar na sorte. Caso não pegar na primeira, pode pegar na segunda, assim sucessivamente. Depois de ter criado aqui os códigos aqui dentro da fatura, temos aqui se nós analisarmos aqui estará o valor, mais ou menos o valor das apostas, ou seja, o valor das apostas. Lembrando que ao efetuar o pagamento, a escolha da tabela, pode colocar numa única fatura vários códigos de tabela. Pode ser tabela da fase 1, depois pegar a tabela da fase 3, tabela da fase 2, dependendo. Vai variando os códigos. Os códigos podem estar aqui dispersamente, mas estarão todos organizados aqui. Aqui suponhamos todos esses códigos representam ficha. Todos esses códigos aqui representam ficha, ou seja, tabela 1. Por isso que colocamos aqui 50. Tabela 1 que é o valor de 50. Colocamos 50. E nós temos aqui o total da nossa aposta, que é o 50 kwanza. Temos 50 kwanza, que é o 50 kwanza, o total. Se porventura iremos colocar tabelas diferentes aqui, de código diferente, aqui o valor total também seria diferente e aqui também seria diferente. Isso aí, só para dar uma ideia. Como disse, depois de nós criarmos todos esses códigos aqui, podemos colocar só um ou dois, dependendo da nossa escolha. E depois enviamos esta tabela aqui, vamos enviar essa imagem aqui, podemos capturar. Ou seja, podemos capturar ou descarregar, ou podemos imprimir. Isso aqui fica conosco, mas também enviamos uma cópia disso aqui lá no e-mail da empresa, junto com o primeiro código gerado. Lembrando que dentro do nosso aplicativo, após nós criamos o primeiro código, que é esse aqui que está embaixo, aquele não apaga, está aqui embaixo, só se nós clicarmos aqui nesse quadro, nesse aqui, mas vamos clicar não. Após nós criarmos esse primeiro código, os outros números que estarão em cima não podem apagar. Ou seja, também para apagar não tem como. Se clicarmos aqui, todos esses códigos serão apagados todos ao mesmo tempo. Não tem como apagar um por um. Nesse caso, este primeiro código aqui é o teu código de inscrição. As falhas que estão aqui em cima não podem te levar a pagar isso aqui. Se porventura já fez a inscrição, já fez o pagamento. Senão você perde o valor e perde tudo. Automaticamente tem que fazer pagamento novamente, fazer a inscrição novamente. É nesse caso aí. Mais ou menos é isso que nós precisamos fazer.
Depois de fazer isso, caso acertares o código, acertaste o código, é só mandar para nós o comprovativo do ganho. Nesse caso, mande a imagem, outra imagem, vai fazer outra captura dessa imagem aqui. Suponhamos acertaste aqui, está aqui o resultado que eu suponhamos meteste que o 7 estará na terceira posição, e aqui apareceu também na terceira posição. É só fazer a captura. Mas lembrando que se porventura colocou vários jogos, não necessariamente mandar uma captura para cada código. Pode fazer vários jogos e mandar de uma só vez. E aí nós vamos analisar os que acertou, os que não acertou, para não fazer muita volta. Depois de fazer a captura, pode mandar essa captura de comprovativo lá no nosso e-mail ou ir no agente mais próximo e será pago o valor do seu ganho. Pode levantar o valor numa loja onde tem serviços PayPay, ou numa loja onde tem serviços de Unitel Money, ou nos bancos onde tem serviços PayPal, pagamentos PayPal, e também pode receber o seu valor numa loja da Pepe. É assim que nós efetuamos o pagamento. E como é que o cliente efetua o pagamento da sua aposta dentro da casa? Nesse caso, para poder efetuar o pagamento dentro da casa, entre em contato por intermédio do e-mail, depois de enviar duas imagens, que é do aplicativo e a imagem da fatura. Lhe será informado como vai fazer o pagamento da sua aposta. Supomos que você escolher a primeira fase, que é o 50 kwanza, tem que fazer o pagamento do 50 kwanza. Mas lembrando que o pagamento não é feito à mão, é feito somente nesses métodos que eu acabei de citar aqui. Então, é dessa forma. Só desta forma que nós precisamos que seguindo esse espaço que nós podemos conseguir fazer a nossa aposta aqui na simples. Nesse caso aqui no simples, que é o simples, aqui. Lembrando que essa parte aqui é diferente. Isso aqui é jogo para grupos. Depois eu vou aqui mostrar para vocês como se faz essa jogada aqui. Caso estiver interessado em saber mais, vou aqui mostrar como se faz esta jogada.